Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o ambiente do sono. Qual que é o ambiente adequado para a criança dormir? Então, primeiramente, eu vou falar de um assunto polêmico que é a questão do claro e do escuro. Muita gente ouve pessoas falando: não, de dia ela tem que dormir no claro porque ela tem que diferenciar o que é dia e o que é noite, e se você deixar ela dormindo no escuro vai ser um problema, você não vai conseguir reproduzir isso. E o que acontece? Nos primeiros meses, né, no primeiro e no segundo mês, é muito fácil que o bebê durma no claro, porque ele ainda está ali organizando o relógio biológico dele, então eu acho que isso é até interessante nesse começo. A partir do segundo, terceiro mês, a criança ela já tem um pouco mais de dificuldade de dormir num lugar onde tem mais movimento e muita claridade, porque ela começa a se comunicar mais com o meio externo, né? Ela começa a entender que ela realmente nasceu. Então, nessa faixa etária, isso começa às vezes a ter um pouco mais, para algumas crianças, a ser um problema, para elas conseguirem relaxar e dormir. Tem criança que não. Por isso que eu falo que sono, né, tudo relacionado a hábitos é muito individual. Então a gente vai ter que observar realmente o nosso filho para saber como é que ele se comporta. Se você está tendo muita dificuldade nesse momento das sonecas, no claro, eu particularmente gosto muito de fazer as sonecas na penumbra. Porque é importante que a criança saiba o que é dia e o que é noite, com certeza. Mas no momento em que ela está acordada, a gente vai estar com ela no ambiente claro, vai sair fazer um passeio externo, tomar o banhozinho de sol, e isso vai mostrando para a criança e vai ajudando ela a regular esse relógio biológico dela, certo? Então, no momento da soneca, acontecer numa penumbra, né, ou no escuro, eu não vejo problema nenhum. Desde que a criança não passe o dia todo num quarto escuro, né, ou numa sala fechada, na casa toda fechada. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda falando sobre o ambiente, né? A questão de temperatura. Tem regiões que são mais frias, regiões que são muito quentes, e os bebês eles são muito sensíveis a mudanças de temperatura. Então, ter um ambiente que a gente consiga controlar a temperatura, né, que tenha uma temperatura adequada para a criança, é super importante. Então, nem muito frio e nem muito calor. E a gente tem costume de achar que crianças, né, principalmente bebezinhos, sentem muito frio, mas eles não sentem tanto frio assim, tá? Eles são inclusive eles ficam mais irritados com calor do que com frio, na verdade. Então fiquem atentos a isso. O ideal é que a temperatura fique ali em torno de 24 graus, né? Se a gente conseguir ter um ambiente que a gente controle a temperatura. Se não, tem que ser um ambiente arejado ou mais quentinho se o lugar tiver, se for um inverno rigoroso, por exemplo. Outra questão, a gente falou da iluminação, da temperatura e os ruídos. Ruídos externos podem atrapalhar a criança? Tem criança que dorme com barulho de carro, de buzina, de ambulância, cachorro latindo, irmão batendo na porta. Isso é personalidade. E tem criança que tem o sono mais sensível. Então, eu gosto também muito do ruído branco, principalmente para as crianças mais novas, né? Os recém-nascidos, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que faz muito sucesso, né? O ruído ele remete à criança, sensações que ela tinha no útero, né? Ruídos que ela já conhecia. Então, o ruído branco ele ajuda muito, principalmente os bebezinhos recém-nascidos. E até o sexto mês ele costuma ter um resultado bom, porque ele ajuda a gente a abafar os ruídos externos. Então é uma ferramenta também que a gente pode utilizar. Hoje em dia tem inúmeros aplicativos, ou até no YouTube você consegue gravar e colocar para reproduzir numa caixinha de som. Então o ruído branco ele também ajuda bastante. Experimentem, que essas 3 dicas são bastante valiosas e ajudam muito nesse momento do sono. Ah, e tem uma outra coisa super importante também. Muitos estímulos dentro do quarto, né? Quando a gente monta o quartinho dos nossos filhos, a gente gosta de preparar o ambiente, colocar aqueles móveis cheios de musiquinha, de luz que acende, bichinho que roda. E às vezes isso chama a atenção da criança. Então, na hora de dormir, ao invés de relaxar, né, e perder a atenção, ela fica mais acordada e desperta tentando focar a atenção dela nisso. Então, também é interessante que o quarto seja bastante sóbrio, que tenham poucos estímulos ali. Se você tem um móvel, não quer dizer que você precisa jogar esse móvel fora de forma alguma. Mas às vezes tirar no momento de colocar a criança para dormir, quando ela acordar, para ela ter aqueles momentos gostosos no berço, né? Que isso também é importante, que ela se sinta à vontade ali, a gente coloca e deixa ali um tempinho para ela brincar, observar, tá certo? Então aproveitem essas dicas aí que vai ajudar bastante.